A Air France e Airbus foram condenadas em Paris pela queda do voo 447. Sim, o acidente que vitimou 228 pessoas lá em 2009 só teve o desfecho agora em 2026, ou quase isso. É uma nova reviravolta nesse caso. Abre aspas para o trecho de uma reportagem. As empresas foram condenadas a pagar a multa máxima de 225 mil euros, 1,3 milhão de reais cada, mas algumas famílias das vítimas criticaram o valor considerando uma penalidade meramente simbólica. A gente sabe que é. A Air France disse que recorrerá à Suprema Corte da França, alegando que já havia sido absolvida da culpa por instâncias inferiores. Eu vou te contar aqui nesse vídeo. Acho que você conhece muito bem a história dessa tragédia e eu quero trazer uma linha do tempo um pouco diferente desse acidente para relembrar o pior acidente da Air France e um dos piores também, não só da Air France, mas da aviação mundial. O 447 é um dos casos mais complexos da aviação. Não a causa em si, mas todos os processos que vêm desde então. Eu não vou contar todos os detalhes do acidente, você que acompanha o canal já sabe como é que são os formatos aqui do meu vídeo, mas acompanha comigo para você entender desde 2009 até agora a notícia que saiu em 21 de maio de 2026. Lá no dia 31 de maio de 2009, 22 horas e 29 minutos, o Airbus A330, o Fox Golf Zulu Charlie Papa, ele decolou do aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro rumo a Paris, Charles de Gaulle, com 228 pessoas, isso incluindo tripulantes e passageiros. Às 2 horas e 6 minutos, já do dia 1º de junho, portanto madrugada, o copiloto menos experiente avisa os comissários que o avião entrará em uma área de forte instabilidade e turbulência na zona de convergência intertropical. O comandante experiente Mark Tubal vai para o seu descanso regulamentar. Lembrando que tinha 3 profissionais na cabine durante esse voo. Às 2 horas e 10 minutos já foi ali estopim da crise. Os tubos de pitot congelam devido aos cristais de gelo de uma tempestade. Eles são sensores, de uma forma bem simples de explicar, que são instalados na parte externa dos aviões e ajudam a calcular a velocidade aerodinâmica. Com o congelamento, o sistema perde a referência da velocidade real. O piloto automático então se desliga, que é o padrão de acontecer, e o avião começa a rolar à direita devido à turbulência. Às 2h11, um minuto depois, a confusão já na cabine. Ao ver os alarmes de velocidade errados, o copiloto puxa o manche para trás, fazendo o avião subir rapidamente de 35 até 38 mil pés, só que o avião ele perdeu sustentação e o alarme de stall simplesmente começa a tocar. Foram 54 segundos com o alarme tocando, avisando para empurrar o avião para frente e não para trás. 2 horas e 12 minutos o avião entra em stall e começa a despencar devido ao alto ângulo de ataque. Os avisos de stall cessaram, pois todas as indicações de velocidade do ar agora eram consideradas inválidas pelo computador da aeronave, o Airbus, que é uma aeronave toda automatizada. O comandante chegou a falar que havia perdido o controle da aeronave e tentaram de tudo, isso segundos antes de cair no mar. E às 2 horas e 14 minutos, o impacto, em 3 minutos e 30 segundos, o avião atingiu o mar desde que começou a estolar. O copiloto ainda puxava o manche para trás enquanto o piloto tentava empurrar para frente. Mas aí já era tarde demais para conseguir recuperar o avião, que atingiu o mar e ceifou a vida de 228 pessoas. Claro que o acidente é bem mais complexo, tem muito mais coisas para contar, mas os fatos do acidente basicamente são esses, em um mega resumo. O relatório final, 224 páginas, está disponível na internet para qualquer um que queira acompanhar. Mesmo assim, com essas coisas que eu te contei, é possível notar uma sucessão ali de erros para que o acidente, claro, viesse a acontecer. Já o pós-acidente, em junho de 2009, as forças navais brasileiras e francesas localizam os primeiros destroços na superfície, especialmente a foto, claro, do estabilizador vertical, e resgatam os corpos das primeiras 50 vítimas. Já em abril de 2011, quase 2 anos depois, localizam a maior parte dos destroços da aeronave a 3.900 metros de profundidade no fundo do Oceano Atlântico. Lembrando que esse avião saiu do Brasil e tinha destino, no caso, Paris.
Em maio de 2011, os investigadores do órgão francês BEA conseguem recuperar os 2 gravadores de voo. O FDR, que é, no caso, os dados, e o CVR, que no caso é a voz ali gravada da cabine. Os cartões de memória também sobrevivem intactos à pressão da água por 2 anos, lembrando, 2 anos depois apenas eles conseguiram recuperar, que é algo bastante impressionante como resiste esse tipo de equipamento. Já em julho de 2012, o BEA, né, que é o órgão francês, ele publicou um relatório oficial apontando uma combinação fatal: obstrução temporária dos tubos de Pitot por cristais de gelo. Falta de treinamento da tripulação para lidar com a perda de indicações de velocidade em alta altitude e uma quebra na gestão de recursos de cabine, também, claro, de uma forma mega resumida isso. De outubro a dezembro de 2022, o primeiro julgamento, 13 anos após a tragédia, a Airbus e a Air France vão a julgamento em Paris sobre a acusação de, naquela palavra que eu não posso falar, que começa com HO, culposo. Ambas as empresas culpam os pilotos, né? Erros dos pilotos durante as audiências, mas os pilotos não estavam lá para se defender. Abril de 2023, a absolvição inicial, o Tribunal de Primeira Instância absolve criminalmente a Airbus e a Air France. A decisão gera revolta, claro, nas associações de familiares das vítimas. O Ministério Público francês e as famílias recorrem. Vale lembrar que isso não tem nada a ver com o relatório, tá? O relatório final é uma coisa, a gente está falando aqui de processos judiciais. Essa parte também é bastante complicada. A gente está falando da Air France, companhia francesa, fabricante francesa, apesar de não ser exclusivamente a Airbus da França, mas boa parte das suas construções, das suas fábricas estão lá. Então é meio que compreensível essa total revolta dos familiares que aconteceu. Já em setembro de 2025, trazendo muito próximo para a data atual, a abertura de um novo julgamento. O Tribunal de Apelação de Paris inicia um novo julgamento do zero. Durante 2 meses de várias audiências bastante tensas, novas perícias revisaram a responsabilidade da Airbus e a France sobre os alertas emitidos antes de 2009. Sim, já existia uma recomendação para justamente a troca dos tubos de Pitot. Isso antes do acidente. Os tubos que congelaram eram um problema conhecido. Airbus A330 e A340 tiveram 32 incidentes de congelamento em 6 anos antes do Air France 447. Nos 2 meses antes do acidente, a taxa subiu para cerca de 1 por semana. O órgão regulador da aviação da Europa sabia disso há muito tempo. A Air France havia encomendado a atualização, mas o 447 ainda não voava com essa peça nova, no caso estava com a peça antiga. E olha que impressionante, apenas 10 dias antes do Air France, um outro A330, dessa vez da TAM, sofreu algo que dá para chamar de parecido, também durante uma turbulência, mas eu não encontrei o relatório final do TAM 8091 de Miami para Guarulhos. Também sofreu perda de informações primárias de velocidade e altitude durante o voo de cruzeiro ao nível 370. Também houve uma desconexão do piloto automático e do autothrust, que é tipo de aceleração automática, né? Só que nesse caso os pilotos eles não conseguiram seguir o chamado procedimento primário para voar o Airbus utilizando a segunda opção, e o voo acabou seguindo para Guarulhos sem maiores problemas, apesar de relatos afirmarem que tiveram 22 feridos nesse incidente, né? Foi o Mike Vitor Bravo da TAM. E agora, 21 de maio de 2026, a reviravolta jurídica veio quando o Tribunal de Apelação de Paris condena a Airbus e a Air France por aquela palavra lá, HO, culposo. A justiça determinou que a Air France falhou gravemente a não treinar os seus pilotos a pane de congelamento dos tubos de Pitot. E a Airbus negligenciou a gravidade de incidentes anteriores semelhantes nos sensores, falhando em emitir alertas urgentes. Você já viu essa história parecida com outra empresa, não viu? Eu digo isso porque tem sim muito protecionismo em cima da empresa, do caso que é local. Foi algo bem parecido no caso do 737 MAX da Boeing. Ainda bem que no Brasil a Embraer nunca passou por isso, espero que continue assim para o resto da sua vida. Apesar dessa condenação, apenas 17 anos depois, vale citar, vamos lá, que o acidente aconteceu em 2009, a caixa preta só foi encontrada em 2011, o relatório saiu em 2012, apesar que o relatório não se usa para fazer condenação, e as acusações só foram apresentadas na justiça em 2019, ok?
e julgado em primeira instância somente em 2023. O total seria ali 7 anos e não 17. Continua muito lerdo? Continua muito lerdo, mas vamos lembrar também que é um dos casos aí mais complexos da aviação de todos os tempos. O acidente mudou completamente o treinamento de pilotos em todo o mundo. Os pilotos agora praticam voar manualmente em altitude de cruzeiro, saindo de um stall a 5 milhas de altura. Não que antes não fizessem isso, apenas aprimoraram ainda mais essa questão de procedimento, mesmo lidando com todos os medidores de velocidade, digamos mentindo. É preciso saber que eles também estão mentindo. Não? E como já havia uma recomendação para atualização dos tubos de pitot, poucas semanas depois do acidente, todos os A330 da própria Air France já haviam sido atualizados. Meio que sabiam já dessa história. Em dezembro de 2010, a Airbus emitiu um alerta para cerca de 100 operadoras, no caso 100 empresas aéreas, que voavam o A330, A340-200 e o A340-300, aconselhando os pilotos a não reativarem o piloto automático após falha desses indicadores de velocidade, além da atualização, claro, dos mesmos equipamentos. Ficou claro que esse vídeo não foi para contar exatamente a história do acidente, aliás, tem diversos vídeos no YouTube, tem a própria Mayday do acidente do 447, você pode acompanhar, dá uma pesquisadinha que você pode acompanhar. Eu mesmo acho que nunca havia comentado sobre esse acidente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, claro, você pode deixar um like e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!